Vocês sabem que o novo governo americano, liderado pelo democrata Joe Biden, está em conversas com o governo brasileiro de Jair Bolsonaro. O assunto? Preservação da Amazônia. Sabem também que várias entidades ambientais e grupos indígenas estão preocupadíssimos. Claro, né? Ontem, na quarta-feira, Bolsonaro enviou uma carta oficial a Biden. Tem uma mudança geral e meio que surpreendente no discurso dele. Lembram, por falar em discurso, aquele presidente que discursou sobre meio ambiente na ONU em 2019? Eu relembro para vocês, deixa eu ler uns trechos. Existem queimadas praticadas por indígenas e população local como parte da sua respectiva cultura e forma de sobrevivência, ele disse. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Tem mais. Questionam aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. Naquela época, falar em incêndio nas matas eram ataques sensacionalistas da mídia internacional. E as ONGs, na verdade, teimam em tratar e manter nossos índios como homens das cavernas. Pois é, na tal carta oficial, Bolsonaro está, olha, pianinho, ou parece pianinho. Queremos reafirmar inequívoco apoio aos esforços empreendidos por Vossa Excelência, esse é o Biden. O nosso compromisso em eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Bacana, né? Queremos ouvir as entidades do terceiro setor, indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que estejam dispostos a contribuir para um debate construtivo e realmente comprometido com a solução de problemas. E aí, vocês acham que Joe Biden deve confiar em Bolsonaro? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, tá? Só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Saudações rubro-negras. E esse é o ponto de partida. Vamos começar destrinchando essas coisas aí. O governo americano atua na diplomacia por 2 caminhos simultâneos, olha, mais de século. Um é dando uma dura, outro é premiando. Como é que se dá uma dura em diplomatiquez? Tem 2 caminhos. O primeiro é com uma demonstração clara. Juan González, que é o assessor de América Latina que trabalha na Casa Branca, está fazendo um tour pela vizinhança. Argentina, Colômbia, Uruguai, qual é o país mais rico e mais relevante em geopolítica na região? O nosso, o Brasil. O governo brasileiro pediu para que ele viesse. Eu repito, tá? O governo brasileiro pediu e a Casa Branca disse não. Os Estados Unidos e a China são os maiores parceiros comerciais brasileiros. A gente precisa dessa boa relação. Não temos. Estão mostrando para todo mundo, para nós, para os vizinhos, que não vão tratar o Brasil bem, não à toa. E o Brasil tem de mostrar por onde. O segundo caminho para dar uma dura é pela grana. Os americanos estão acenando com um pacote, olha, de 10 com B de bola, bilhões de dólares para oferecer ao Brasil em troca de redução verdadeira, agressiva, mensurável de desmatamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer parte do dinheiro na frente. Não parece que vai acontecer. Mas, claro, existe o aceno do dinheiro, e é uma boa grana. O texto da carta de Bolsonaro a Biden, é claro que foi escrita no Itamaraty, tem 7 páginas e está causando espécie por aqui. Por quê? Por causa do cinismo, né? Vejam só, nas grandes conferências das Nações Unidas sobre estes temas, o Brasil foi um dos promotores do conceito do desenvolvimento sustentável. Foi mesmo. Os tucanos foram, os petistas foram, Michel Temer foi. Bolsonaro? Jura? O cinismo, evidentemente, causa desconforto aqui no Brasil. Parece que foi uma carta escrita por um governo brasileiro normal. E esse governo não é normal. Agora, isso não quer dizer que os americanos comprem a carta. Ela termina assim.
Ao sublinhar a ambição de metas que assumimos, vejo-me na contingência de salientar, uma vez mais, a necessidade de obter o adequado apoio da comunidade internacional na escala, volume e velocidade compatíveis com a magnitude e a urgência dos desafios a serem enfrentados. Ou seja, a gente faz, mas vocês pagam antes, tá? Gente, quando Joe Biden se tornou senador pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos era Richard Nixon. O responsável pela negociação ambiental toda é John Kerry. Kerry foi senador, candidato à presidência dos Estados Unidos, perdeu para o George W. Bush, e foi secretário de Estado no governo Obama. Na carreira política dos Estados Unidos, só ser presidente é mais do que isso. Este não é um governo amador. Este é um governo de gente que gera muito profissional. Quando Jair Bolsonaro saiu candidato a vereador. Quando Ricardo Salles vestia fraldas. E eles não são pessoas desinformadas. Hoje, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, entrou com uma notícia crime no Supremo contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por quê? Ora, Saraiva fez uma apreensão gigante de madeira ilegal. Árvores derrubadas, 200 mil metros cúbicos. Salles, em plena negociação delicadíssima com o governo americano, justamente sobre preservação daquela floresta, achou boa ideia atacar o delegado. Disse que ele estava demonizando empresários honestos do desmatamento, né? Acontece que ao fazer isso, ao se meter nessa história, Salles comete crimes. Ele é ministro do Meio Ambiente. Ele está dificultando o combate a crimes ambientais. Está dificultando a fiscalização ambiental. Está patrocinando interesses privados. Pois então, bateu no Supremo a notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, que é contra preservar o meio ambiente. Como é que reage o governo Bolsonaro? O diretor-geral da Polícia Federal quer demitir Saraiva. Claro. O delegado que acaba de fazer a maior apreensão de madeira ilegal já feita na floresta amazônica, que é o que os americanos estão pedindo para o Brasil fazer. Sabe quais são as chances de a Casa Branca não estar vendo isso, estar desatenta? Nenhuma. O que acontece é o seguinte, o Brasil é chave. Gente, aqui dentro, o ambiente político está tão nublado, está tão confuso, está tão perdido que a gente não vê políticos falando aquilo que já está virando o discurso político padrão em todo o mundo. O futuro passa por dois caminhos. Um é transformação digital, o outro é combate a mudanças climáticas. Até 5 anos atrás, havia espaço para demagogos fingirem que o problema não existe. Não tem mais esse espaço. Isso é bom para o Brasil. Isso é um bilhete premiado, é um ingresso para o futuro. Sabe por quê? Porque não existe chance, não existe possibilidade de tratar mudanças climáticas sem tratar da floresta amazônica, que é praticamente toda nossa. Sua preservação é chave, ou seja, um bom acordo que inclui atividades econômicas relacionadas à preservação, ao desenvolvimento científico baseado nessa preservação, põe o Brasil no centro do século XXI. A região norte tem de tudo, olha, para explodir. Não, a gente não está ouvindo isso de nenhum dos pré-candidatos à presidência. A maioria deles esqueceu o cérebro no século XXI. Ainda acha que vivemos na era industrial, que a globalização é reversível, que genética, inteligência artificial e energia limpa são só uma coisa do futuro vago, né? Pois bem, dia 22 de abril, Dia da Terra, vai abrir a cúpula dos líderes sobre a questão climática. Joe Biden quer anunciar um acordo com o Brasil. Tem dinheiro em cima da mesa. Mas o Brasil tem de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Tem de começar a apresentar resultados este ano e só a partir daí ganhar algum. Se o Brasil quiser, consegue. Dá para confiar em Bolsonaro? Certa vez, um escorpião pediu a um sapo que o ajudasse a atravessar o rio. Mas se eu deixar que você suba nas minhas costas, perguntou o sapo, você não vai me picar? Se eu fizer isso, respondeu o escorpião, também vou morrer.